Olá a todos novamente, aqui é Everaldo, canal Mestre Everaldo. Hoje é dia 6 de maio de 2026, às 19 horas e 20 minutos. Eu acabei de publicar um vídeo de 30 minutos só falando sobre o cenário mundial de IA, focando nos modelos de IA, eletricidade e na geopolítica. Agora eu vou tentar focar na parte mais técnica, então lembrando, esse é um tipo de vídeo que é para você ouvir lavando louça, numa caminhada, no trânsito, no ônibus, não estiver fazendo nada, que eu vou ficar só falando, né? E eu não é um vídeo que eu estou programando, porque no meu canal eu foco em mostrar exemplos, protótipos, né? Técnicas de programação, mas esse vídeo é eu só falando, então se você espera ver algum código, não vai ter aqui, mas eu acredito que eu falando tem muito a entregar, né? Inclusive, eu estava me lembrando de um post que eu li esses dias que falava assim, que é muito difícil para um casal dar certo se a diferença de QI deles for maior que 15. Então, o meu QI, eu fiz um teste não oficial, estou tentando ver se eu faço um oficial para tentar entrar na Mensa lá, né, de superdotados, né? Eu fiz no site deles, estava fora do ar a última vez, mas quando eu fiz deu 131, que isso dá 2% da população, né? E acho que a média é 100, né? Então, talvez nem todo mundo consiga entender a minha visão de mundo. Não é que a pessoa não consegue se entender, ela não consegue ver a sua visão de mundo. Então, para algumas pessoas, eles vão achar esse vídeo muito chato, sem sentido. E outras pessoas vão achar muito instrutivo, né? Então, para essas pessoas que eu estou me dedicando, mas está aberto a todo mundo que queira aproveitar. Só explicando porque às vezes as pessoas sentem uma sensação de incômodo. Elas falam assim, puxa, esse vídeo é meio estranho, é diferente, né? Mas é porque tem uma diferença. Às vezes pode ser que o seu case seja muito mais alto que o meu e o que eu fale não tenha sentido na sua visão de mundo, né? Mas então vamos lá. Ainda tem mais 28 minutos, que eu quero fazer meia hora certinho. Então eu quero focar na parte sobre os modelos de IA, a parte de tecnologia, né? Já que o outro foi de geopolítica. E porque muita gente não consegue fazer dar certo a IA e que ela dá problema. Eu vou começar com a analogia da Cinderela aqui. Então, para quem conhece o conto de fadas da Cinderela, lembra que ela morava com o pai dela, né? Tinha perdido, acho que a mãe. Aí o pai dela casou novamente. E a madrasta e as duas meia-irmã delas fazia ela de empregada da casa, né? Não davam nada para ela. Ia ter um grande baile, né? E o príncipe tinha convocado todas as garotas do reino para ir no baile. E ela não tinha vestido, não tinha nada. Aí surge a fada madrinha e fala assim: não, tô aqui a carruagem, o vestido, o sapatinho de cristal, mas é só até meia-noite, né? E isso você pode ver também no seriado Westworld, né? Recomendo. Eu não esqueci o nome do outro cara, mas a relação da Dolores com um dos grandes investidores do parque lá. E que é o Homem de Chapéu Preto lá. O que que acontece? A LLM tem a janela de contexto, né? Janela de contexto. E então, eu ouvi dizer, né, boatos de um modelo com 14 milhões, que saiu esses dias, 1 milhão DeepSeek, 200 mil barra 1 milhão OpenAI Anthropic, que eu não sei se eles estão oferecendo para todo mundo ou se é experimental. Então, o token é uma palavra ou uma parte de uma palavra, né? Pode ser um pouco mais que uma letra. E a gente sabe que quando o contexto enche, então eu não estou querendo aqui apresentar as ideias brilhantes que ninguém teve. Não, fala coisas básicas, tá? Mas que muitas vezes a pessoa não entende o porquê que os modelos são ruins, são limitados, né? Então, assim, quando o contexto enche, ele vai esquecer. Mas com 1 milhão de contexto, você praticamente pode ter todos os livros do Harry Potter. Assim, é muita informação, tá? Mas fica caro e pode perder em eficiência, que é um teste famoso chamado de agulha do palheiro, né?
Acho que é Needle in Haystack, né? Que você oferece para a LLM um texto enorme, como por exemplo todo Harry Potter. Aí você pergunta para ela assim, o que que estava na página 30, ou o que que o Hagrid falou pro Harry Potter em tal situação, por exemplo. Então a gente vê que essa é a grande dificuldade das LLMs, né? A maior de todas, que a janela de contexto encheu, ela não sabe mais como lidar com aquela informação. Você pode mitigar, né? Mitigar com RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Mas aqui eu quero fazer uns paralelos, tá? Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, aí ó, essa IA, ela é muito ruim. Ela só tem 200 mil de contexto, só tem 1 milhão de contexto. Mas faça um paralelo com um ser humano. Peça para uma pessoa, para seu pai, para sua mãe, para seu esposo, sua esposa, amigo, irmão, alguém, para fazer umas tarefas. Fala assim para ela, ó, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que comprar o produto A, B, C, D, E, F, G. Aí você vai passar na loja X e vai comprar o produto 1, 2, 3. E vai passar na outra loja. Peça 50 coisas para uma pessoa. Você vai ver que a pessoa fala, opa, calma aí, eu não consigo fazer tudo isso. Aí o que que você faz? Você anota. E mesmo se anotando, às vezes a pessoa esquece, se confunde, não entende a letra. Tem N limitações, né? Eu tava até vendo um vídeo hoje, acho que uma mulher trabalha na ONU, em Brasília, e ela pediu um lanche, aí deram um lanche com cebola, e ela foi lá e agrediu a pessoa, fez o maior escândalo, e tava lá no Instagram. Então, assim, uma coisa simples, a pessoa fala assim, quero meu lanche sem cebola, a pessoa vai lá e põe cebola. Ontem mesmo eu fui na padaria, eu pedi uma broa de fubá. O cara me deu um negócio chamado airosa, né, que eu nunca ouvi falar, né? Aí eu olhei, vi o preço diferente e falei assim, cara, isso aqui não é o que eu pedi, né? Aí ele me devolveu. Então, assim, você não pode comparar as coisas com a perfeição, você não compara no vácuo. Então, quando você compara a LLM, você tem que comparar com seres humanos. E aí você percebe que o ser humano também tem uma limitação de contexto enorme. Por isso que a analogia do RAG, né? Você salvar num banco de dados, pra, porque você sabe que não dá para lembrar tudo, tá? Então, eu quero aqui fazer as críticas a LLMs, mas ver a parte que é justa e que não é justa. Aí isso daqui vale a pena, então, esse daqui é um brainstorm, tá? Só vou ficar falando por meia hora. Isso aqui vale a pena lembrar que é uma outra analogia. É você encarar uma LLM como um banco de dados, mas tem um termo, eu não vou lembrar o termo técnico agora, tá? Mas quando. Acho que é compactação sem perda, né? Mas com compactação com perdas. Quando você armazena um arquivo, uma imagem, codifica uma imagem, um vídeo, você tem o tipo de codificação com perda e sem perda. Sem perdas, geralmente é um espaço maior, mas você consegue reconstruir a parte original sem perder um mínimo byte. E aí, com perdas, você perde detalhes, mas você consegue compactar com uma porcentagem muito maior. Então você pode pensar que as LLMs, elas são um banco de dados, que todos os dados de treinamentos, né, sei lá, os 3 trilhões de tokens que foram treinados, sei lá, todo o conteúdo da web, mais o conteúdo sintético e tudo mais, aí eles geram um banco de dados que a informação está lá, você tem que acessá-la, né? E você tem que garantir que você tenha uma certa aleatoriedade para não ficar sempre dando a mesma resposta para todo mundo, que é o que dá a pretensa criatividade para a LLM, mas você tem que garantir a exatidão. Então, desde os primórdios, eu vi que a LLM nunca foi muito boa para se perguntar uma data, assim, que ano que aconteceu tal evento político e tal coisa assim. Ela costuma errar. Ela às vezes acerta a década, mas não sabe a data, esquece o nome. Então veja que ela é compactação com perdas. Então, aí fica a dica aqui, assim. Eu já falei em outros vídeos, o que eu tô fazendo aqui é um apanhado geral, assim, né? Nunca confiar nos dados de uma LLM. Que eu acho engraçado, eu tenho um amigo professor, pesquisador, ele ficava perguntando pra LLM, o que você sabe sobre mim? E tal, as coisas assim, na época que as LLMs não acessavam a internet, né?
Aí eu achava estranho, assim, porque não é para isso que elas foram feitas, né? Elas foram feitas para ter um conhecimento geral sobre o mundo, para elas terem estratégias de raciocínio e elas comentarem, né? Mas não é o foco principal delas. Não é que você use elas como um oráculo, que você pergunte qualquer coisa para ela. É, você deve usar como se fosse um oráculo. Então, lembrando aqui, o que eu quero comentar é sobre o pessoal fala assim, bolha de IA vai estourar, LLMs são ruins, tem limites, não é a GI, que é Artificial General Intelligence. Aí eu quero comentar as características delas que se você está olhando desse jeito, que nem por exemplo assim, não é para desenhar pelicano andando de bicicleta. Vai fazer aqui um comentário overfit, porque o pessoal começou a fazer e pedir isso, aí elas treinam ela para fazer isso, né? Então, se você está usando o seu LLM como se fosse um oráculo, ou para ficar pedindo coisa muito específica, ou você está confiando nos dados da LLM, você está afadado ao fracasso, tá? Porque como ela funciona como se fosse uma compactação com perdas, ela vai, ela vai alucinar porque ela é voltada para recompensas. Então, ela sabe que mentir dá uma recompensa maior, né, pelo menos quando ela foi treinada, né, do que falar a verdade, falar não sei. Hoje eles estão tentando ensinar as LLMs a falar não sei, não minta, porque estão recompensando o não sei sobre a mentira. Só que, que nem eu falei assim, nunca faça a comparação no vácuo. Quando você compara com o ser humano, é a mesma coisa, tá? Você pergunta para um fulano, sabe fazer tal coisa? Ele fica com medo de ser julgado e tal, fala que sabe e não sabe. Você pergunta uma coisa, ele não sabe, inventa. O cérebro mesmo, é o mecanismo do cérebro de criar, preencher essa lacuna. Então, a gente entra nesse ponto, assim, que você não confia nos dados da LM e você, se você quiser confiar, você vai se dar mal, né? Aí a outra parte que tem que interessante é assim, entrada e saída máxima de tokens. Por quê? Não importa que o modelo tenha 1 milhão de tokens de janela de contexto. Às vezes, ele não consegue suportar uma entrada acima de 8 mil tokens ou 32 mil tokens. Então, você teria que mandar várias mensagens para alimentar ela. Você não consegue encher a janela numa mensagem só. Isso é o de menos. O pior é na saída. Por quê? Se você fala para ele ler assim, faz um aplicativo para mim completo. E suponha que esse aplicativo teria 200 mil tokens. Se ela tentar fazer tudo numa vez só, e às vezes o máximo é 8 mil tokens de saída só, tá? Aí ela vai omitir, e na computação, programação, um ponto e vírgula já quebra um programa. Ela vai omitir, vai querer compactar, é, todos os tipos de estratagemas para gastar menos tokens, né? E por isso que vai dar errado. Então, você tem que saber, colocar assim, não ser guloso, né? Ser guloso, operar em passos. Ela é feita para interações curtas, assim, a arquitetura dela ela não suporta você pedir uma pergunta muito grande, né? Então você tem que operar em passos, né? E é aí que entra o que a gente está falando desde dezembro, todo mundo falando, mas que eu e todas as pessoas estavam tentando construir, assim, desde lá de 2004, 2003, porque a gente percebia esse vácuo, né? O Agent Harness, né? Não sei se esse Harness tem dois N, não, mas dois S. O Agent Harness, esse ambiente da LLM, né? Pode ter um sandbox, ferramentas, skills, etc. É ele que vai cobrir essa lacuna. Aí a analogia que seria a seguinte: as pessoas estavam testando a LLM antes pura. Assim, qual que é a capacidade dela pura? Então você veja, mesmo com todas essas limitações, ela estava num nível que ficava igual de um humano no começo do ensino médio e depois um humano com PhD, mesmo com todas as limitações. Mas começou a melhorar, porque assim, ela fazia isso na raça, né?
só com tokens de saída, assim. Aí eles começaram a falar, não, escuta, se eu deixar a LLM usar uma ferramenta, o que que é uma ferramenta? Pode ser escrever um arquivo, editar um arquivo, remover um arquivo, consultar a internet, né? Que aí foi o grande perigo, né? Consultar um banco de dados, que é igual no REG, né? Você consulta um banco para você pegar e ter mais memória, né? E isso aumentou o desempenho delas uma escala que não seria mentir, exagerar dizer que em alguns casos 10 vezes, né? Porque outros ela já conseguia fazer, né? Então, permite que ela faça coisas que ela não fazia antes. E aí, quando se fala em harness, assim, Cloud Code, Codex, OpenClaw, Hermes, tem o Pi, né? O Pi, ele é bem pequenininho, mas ele é extensível, né? Ele tem só o coração do harness e você faz os plugins. E aí entra num outro tópico, assim, que é uma grande limitação da LLM. Então, se você pensar assim, "Moxa, com isso daqui eu consigo fazer muitas coisas. Mas que nem eu estava fazendo nos outros vídeos. Ah, vamos fazer um bot de trading de polymarket. Então, assim, fala latência, né? Se você quer fazer um bot de trade, essas coisas, você está lidando com milissegundos. Ou, tipo, reconhecer um vídeo, uma imagem. E aí aqui a gente vê uma das grandes limitações da LLM. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, existem bots, porque eu não sei exatamente como eles funcionam, assim. Existem bots que jogam jogos como Minecraft, que é um jogo até em tempo real e tal, mas às vezes aquele 1, 2 segundos de latência, ou ele pode planejar vários passos com antecedência, né? E se você planejar vários passos com antecedência e souber como reagir, você consegue ter um bot para isso. Mas eu ainda não vi nenhuma IA. Claro que existiam uns bots específicos, né? Mas eu não vi nenhuma IA pela rede, assim, jogando um jogo como, por exemplo, um Counter-Strike, um jogo de estratégia em tempo real, né? Eu vi um vídeo, elas estavam jogando Among Us, aquele do espião lá, do sabotador. Mas eu não sei como era feita, né? Era bem interessante. Então, assim, aqui, eu não sei se eu consigo mudar a cor, mas a grande. Ele só muda a cor de um, né? É a grande limitação, se você tiver uma LLM, você tem que ter uma coisa em tempo real, assim, como dirigir um carro, pilotar um avião, assim. É por isso que eu acho que a LLM é um roteador. Então, ela não vai ser a AGI, você não vai ter uma inteligência artificial geral que vai ser que pode controlar um robô em tempo real, que responde em tempo real. Eu acho que essa estrutura, essa arquitetura nunca vai chegar nisso, ela não é rápida o suficiente. Mas ela é a interface entre a informação não estruturada, que é o texto e a voz, né, e a informação estruturada. Vou colocar aqui texto, voz, até colocar imagens, né? Pode ser, tipo, você tirar uma foto, né? Informação estruturada, né? JSON, API calls, CLIs, né? Linha de comando. Então, o que que acontece aqui? Vamos ver se. Deixa eu organizar os pensamentos. Existem redes neurais especializadas, tá? Como, por exemplo, o Whisper, que ele faz a transcrição de voz. Ele não é uma LLM. Então, vou colocar aqui: redes neurais especializadas. Whisper, que é transcrição, e o Celeiro VAD, que é de silêncio. Silêncio, atividade de voz. O VAD é Voice Activity Detection. E existem os modelos Omni, né? Multimodais. Então, assim, no começo, LLM era só token de texto, tá? Aí eles começaram a criar modelos multimodais que o token pode ser uma cor de um pixel e também pode ser a voz, né? Eu não sei como eles fazem, mas
A Qwen tem modelos multimodais bons. Qwen, OpenAI, a Gemini também, né? Acho que a Anthropic não. Não público, né? E é bem interessante que, e provavelmente a Grok também, que esses modelos são treinados, a mesma arquitetura de Transformers, né? E eles são treinados para aceitar a input de voz, de imagem, e responder com som também, com TTS, clonagem de voz. Esse da Qwen é interessante, que você fala assim, pode falar assim, me responde com uma voz masculina de um, sei lá, de um argentino de 60 anos e com tais características e tal. Você descreve um texto, ele consegue construir uma voz, tá? Se ele deve ter os termos técnicos também, né? E até inclusive música, né? Existem IAs que fazem música. Tem o Suno e tem o Ace Step, tem vários. Aí isso é interessante porque ainda tem o problema da latência, mas pelo menos ele é uma interface mais elaborada, né? Mas, como eu falei, se você pode pegar e usar ele como uma interface e usar isso como uma rede neural especializada, aí ele vai gastar menos memória, tá? Porque esses modelos aqui, a maior parte usa MOE, Mixture Experts. E eles pegam e não ativa todo o modelo ao mesmo tempo. Eles têm 200 especialistas e às vezes ativa 8 especialistas por vez, que seria como se fosse uma sub-rede neural que ela vai estar apta a lidar com aquele assunto. Ah, falando de matemática. Porque para LLM é difícil você ensinar ela a calcular só pensando em tokens. Mas, do mesmo jeito, se chegar para uma pessoa, quanto que é 35 vezes 97 vezes 42 menos 9 elevado a 5? Ela não vai conseguir fazer de cabeça, ela precisa de um papel. Por isso que a gente usa o harness, que você dá uma ferramenta para a LLM, o desempenho dela melhora. Então, essa é uma grande resposta às críticas de quem critica a LLM, que eles fazem umas perguntas capciosas, assim, tipo, ah, vou lavar meu carro, lavanderia de carro fica 50 metros, devo ir de a pé ou de carro? Aí, como a LLM é treinada para ser eco-friendly, ela fala, não, vai de a pé, é pequeno, você não pode ir de carro, mas você quer lavar o carro, né? Então, eles pegam esses truques bobos assim e acham, ah, aí, ó, uma limitação. Mas essas coisas você também pega um ser humano de surpresa. Se você pega uma pessoa de surpresa, você faz essas piadinhas e trocadilhos e 80%, 90% vão responder errado. É, é porque tem um termo que eles usam assim, garbage in, garbage out, né? Entra lixo, sai lixo. Então, assim, se você ficar fazendo conversas bizarras com a LLM, esse tipo de pergunta, você vai ver lixo. Mas se você usar para coisa séria, você vai ver respostas sérias, né? Que é o meio que o que importa. Claro que se você quer vender um produto, você tem que lidar com todas essas situações que eu tô falando aqui, né? Que ela tem limitação do contexto, tem limitação que ela tem compactação com perdas, tem a latência, tem toda essa falta de malícia. Mas que nem eu falei pra você, assim, ela não precisa ser AGI, né? Ela pode ser só uma interface, do mesmo jeito que o nosso corpo aqui, você tem é uma interface, você tem várias ferramentas. Você tem o cérebro ali, ele tá controlando os músculos, tá controlando sua voz, as suas mãos, as pernas, os olhos e tudo mais, né? Aí, como eu falei assim, os modelos evoluíram muito, então multimodais, eles são capazes de fazer vídeo, mas a expectativa era que eles assistissem milhares de horas de vídeos, eles fossem capazes de realmente inferir as leis da física e tal. A gente vê que isso não é realmente verdade, mas é o suficiente para criar vídeos que enganam a maior parte das pessoas a maior parte das vezes, tá? Inclusive na clonagem de voz e tudo mais. Deixa eu ver o que mais que eu posso comentar. Porque o que que é interessante? Quando você vê uma fraqueza, você consegue achar a mentalidade hacker, assim, né? Achar a solução. Então você vai ter que proteger seu sistema, você vai ter que evitar isso. Então vamos falar um pouco da parte de negócios, por exemplo, aqui. Vamos ver se a gente pode arrastar aqui. Então, quem quiser ver essa parte, né, que
procure nessa parte do vídeo, que eu vou arrastar aqui e vamos falar um pouco sobre negócios, né? Só para organizar um pouco mais. Então, que se a gente falar em negócios, pensar em SaaS, software como serviço. Aí o que que acontece? Agora, a maioria dos SaaS são copiáveis. Então, por muitos anos, uns 15, 16, era moda você pagar uma assinatura. US$ 10, US$ 20, 10 por pessoa, para você ter um serviço. Por exemplo, eu tenho um SaaS de calendário, agendar reuniões. Tenho um SaaS para fazer controle de finanças. Tem de tudo, né? É, eu tinha até um SaaS que eu paguei uma vez só, paguei US$ 10 uma única vez, que era para treinar atalhos de teclado. Agora, a maioria deles são copiáveis. Você pode chegar para sua LLM e aí você. Acho que eu vou querer passar de meia hora, hein, mas não vou passar. Você pode falar, faz um SaaS desse tipo. Ela vai fazer, assim. E a maioria operava com margem entre 70% e 90% de lucro. E aí teve uma grande quebra no começo do ano, que saiu um modelo novo de IA, o pessoal falou, opa, esses SaaS são copiáveis, então as ações deles caíram. Teve até uma empresa que vendia um serviço de educação, né? Que ela foi a primeira a quebrar. Que a OpenAI quebrou ela. Quando a OpenAI lançou, o pessoal percebeu que ela não ia. Eu esqueci o nome, é KEG? Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí as ações dela caíram, né? Porque o pessoal não vê futuro mais na empresa. Jogando aqui uns tokens aleatórios. Eu não lembro qual que era a empresa. É, alguma coisa KEG? Colocar aqui que ele arruma. Chegg aqui, ó. Essa aqui quebrou. Ações da Chegg. Ó, veja aqui. As ações delas estão sendo negociadas a US$ 1. Agora olhem aqui nos últimos 5 anos. A ação chegou a valer US$ 80. O GPT foi lançado em novembro de 22, né? Ó, valer US$ 60. Já tinha caído bastante, então, aqui. Foi novembro de 21. Não lembro. Acho que foi novembro de 22, né? Que em novembro de 22, ó, valia 28. Aí recaiu para 15. 15. Foi só caindo. Então, os SaaS são copiáveis, tá? A maioria vai quebrar. E o problema é que você fala assim, vou fazer um SaaS com IA. Aí você tem que operar numa coisa assim, você está operando em cima de tokens. E o risco é se o usuário usar muitos tokens, se a assinatura for fixa, você tem prejuízo. O pessoal fica perguntando fórmula matemática para IA de McDonald's, esse tipo de coisa, assim. Aí fica trolando a IA. Então, se você for fazer um SaaS com IA, você tem que colocar uma limitação. Aí, melhorar a interface de chat. Porque a interface de chat é muito limitada. Às vezes precisa de uma interface que são botões, sim e não, uma interface estruturada, né? Nem sempre você quer uma interface livre, sem as mãos, só a voz. Às vezes, o que parece ser muito bom não é muito bom. Aí você vê que nós vamos ter uma economia voltada a tokens, porque você pensa assim, horas. Se eu vender um SaaS e a pessoa ficar usando token, eu vou ter prejuízo, então eu vou cobrar de acordo com o uso de tokens. Aí você entra na token efficiency. Vamos inventar token efficiency. Tô inventando essa palavra. Sei lá, nem sei se é assim que escreve. Que assim, nem todo token é igual, tá? Tem IAs que elas gastam mais tokens, tem IAs que os tokens vão trazer a resposta mais cedo. E então eles têm uma qualidade melhor.
para terminar o vídeo, falta 20 segundos, que assim, imagina assim, o token do GPT-3 não é o mesmo valor do token do GPT-5, porque esse token não resolve todo tipo de problema, entendeu? É como se fosse o QI da máquina. Então vou encerrar com essas reflexões. Talvez eu grave mais um vídeo de meia hora. Se inscrevam no canal e compartilhem. Obrigado.